São 6 horas, então vamos iniciar a nossa reunião, né? Primeiro, bom dia a todos. Hoje cabe a Elisa, né, a apresentação do artigo científico, para que a gente possa discutir. Então, Elisa, fique à vontade, pode começar. Bom dia a todos, eu sou Elisa Andrade e trouxe um artigo científico para a gente discutir hoje. Esse artigo foi publicado agora em dezembro de 2020 na Pancreatology e fala sobre as células circulantes tumorais no sistema venoso portal adquirido por ecoendoscopia, se ela é preditora da sobrevida livre de doença e da sobrevida geral em pacientes com câncer pancreato-biliar. Então, o que a gente sabe? Que a neoplasia pancreática é a quarta causa de morte por câncer nos Estados Unidos e, como projeção, para 2030 será a segunda causa de morte. Ela apresenta uma sobrevida baixa em 5 anos, que é de cerca de 4 a 7%. Apenas 15% dos pacientes têm doença ressecável ao diagnóstico, porque muitos desses pacientes, no diagnóstico, já apresentam metástase à distância. A ressecção cirúrgica é a única opção curativa para esses pacientes. E mesmo assim, a recidiva nos primeiros 18 meses gira em torno de 85% dos casos. Então, alguns conceitos. A neoplasia de câncer irressecável, ela pode ser localmente avançada ou borderline. Localmente avançada é quando? Quando um tumor tem um contato maior do que 180 graus com estruturas vasculares, seja pela artéria mesentérica superior ou artéria celíaca. Ele pode ter contato com a veia mesentérica ou com a veia porta, sem que seja possível reconstruir essas estruturas venosas ou ressecar. Para o borderline, o contato ele chega a ser menor do que 180 graus com a artéria mesentérica superior ou com a artéria celíaca, mas ou apenas com um contato com a artéria hepática comum, sem que envolva a artéria celíaca ou a bifurcação das artérias hepáticas. Ou ainda, esse contato pode ser maior do que 180 graus com a veia mesentérica superior ou a veia porta, só que diferente do localmente avançado, seja passível de ressecção e reconstrução. Aí ele é definido como borderline. Para esses pacientes, o tratamento preconizado é a quimioterapia neoadjuvante, que visa diminuir o tamanho do tumor, né, dar um downstage, e melhorar as taxas de ressecção. O trabalho, ele visa avaliar as necessidades de preditores de prognóstico para programar o tratamento desses pacientes. Como? Através da biópsia líquida. O que essa biópsia líquida visa? Visa coletar células tumorais circulantes, porém, essas células no sangue periférico, elas apresentam baixa amostragem, então tem a baixa quantidade de células no sangue periférico. Em 2018, Lee e colaboradores descreveram o uso da ecoendoscopia com a punção por FNI e obtiveram na amostra de sangue portal, essas células tumorais circulantes e avaliaram essas células como preditoras de sobrevida livre de progressão de doença e de sobrevida global para esses pacientes. O objetivo do trabalho, então, foi determinar se essas células circulantes tumorais presentes no sangue venoso portal, que foram obtidas por ecoendoscopia pela punção ecoguiada, poderiam ser utilizadas como biomarcadores da análise no prognóstico da progressão livre de doença e da sobrevida global desses pacientes com adenocarcinoma. É um estudo unicêntrico, foi feito na Universidade de Medicina de Chicago, de julho de 2013 a julho de 2015. Os pacientes elegíveis, eles eram aqueles que apresentavam exames de imagem e sintomas clínicos sugestivos de neoplasia pancreato-biliar, porém sem diagnóstico anatomopatológico, ou aqueles que ainda não tinham sido submetidos a nenhum tipo de tratamento específico. Como foi feito o procedimento? Então, foi feita a ecoendoscopia, a punção com agulha 19 gauge por um acesso transgástrico ou transduodenal, acessava a veia porta, eram obtidas de 2 a 4 amostras, um total de 7,5 ml de sangue. E aí era feito com o patologista em sala a confirmação do diagnóstico de neoplasia por análise citológica. E esses pacientes, eles eram acompanhados no pós-procedimento com contato telefônico
em 24 horas e 7 dias após o procedimento. Como foi o método? Foram contabilizadas essas células com morfologia preservadas. Elas foram classificadas a partir da presença de glicoproteína de transmembrana, EpiCAM, que é uma glicoproteína exclusiva da célula tumoral. Ela também foram avaliadas coloração positivas para citoqueratina 8, 18, 19 e DAP, e uma coloração negativa para o CD45. Algumas definições que o trabalho traz. O tempo livre de progressão de doença foi dito como tempo decorrido desde que ocorreu a punção por ectoendoscopia até a evidência de progressão da doença por exames de imagem, seja ele tomografia, ressonância, PET, ou quando esses pacientes apresentavam um aumento importante do CA19-9 ou evoluíam para óbito. Em relação à sobrevida global, foi o tempo decorrido desde a punção até o desfecho final, que foi a morte. Então, foram elegíveis 17 pacientes. Dentre eles, 14 apresentavam adenocarcinoma ductal pancreático, 2 colangiocarcinoma e 1 adenocarcinoma ampular. A idade média desses pacientes foi de 65,7 anos, o sexo prevalente foi o masculino. 58,8% desses pacientes, que representaram 10 nessa amostra, tinham doença ressecável ou borderline e 42,2% eram irressecáveis. Por quê? Porque desses 7 pacientes, 6 já apresentavam metástases à distância, como a gente tinha falado. Todos os pacientes avaliados tinham células tumorais circulantes na veia portal. Ele traz essa tabela de resultado, que mostra o quê? Que pacientes com maior quantidade de células tumorais circulantes no sangue periférico, apesar da gente saber que essa quantidade é baixa, quanto maior no periférico, a quantidade era maior no sangue venoso portal. E o número médio de células foi de 62 células. E o que mostrou? Em relação ao total, os pacientes ressecados e não ressecados. Os pacientes não ressecáveis apresentavam CA19-9 maior, o número de células na veia portal também foi maior, foi de 132, a progressão livre de doença em semanas foi menor e a sobrevida global em semanas foi menor também, foi de 52,7 para os pacientes não ressecados. Como resultado, então, ele separou 12 pacientes irressecáveis, são a coorte não cirúrgica. Eles apresentaram uma doença progressiva após uma média de 32,5 semanas e uma sobrevida global média de 52,7 semanas. 5 pacientes que foram ressecáveis, que é a coorte cirúrgica, apresentaram a recorrência da doença após uma média de 32,6 semanas. Esse daqui é o resultado da coorte cirúrgica, daqueles 5 pacientes que a gente falou. Então, 3 deles apresentavam adenocarcinoma pancreato duodenal. 3 pacientes apresentavam adenocarcinoma ductal pancreático, 1 colangiocarcinoma e 1 adenocarcinoma ampular. Como a amostra é pequena, o que a gente conseguiu ter de relevância foi que para esse paciente com adenocarcinoma ampular, que apresentava 185 células na circulação venosa portal, ele apresentou uma baixa sobrevida, uma recorrência baixa pós-cirurgia, que foi de apenas 27,1 semana. Mas essa amostra, ela não foi eficiente em mostrar em relação a esse paciente com adenocarcinoma pancreático ductal, que apresentava 7 de 10 linfonodos positivos, mas apresentava apenas 14 células tumorais na circulação venosa portal. E o que aconteceu? Eles viram que o número de corte de células foi 185. Então, eles fizeram uma análise estatística e determinaram como ponto de corte 185 células para 7,5 ml de sangue. Isso mostrou que esses pacientes, quando tinham menos do que 185 células, eles tinham maior tempo livre de progressão da doença e de sobrevida global. Isso, em relação aos estudos anteriores, eles falavam em 112 células, só que a quantidade de sangue era menor, era em 2 ml. Se for projetar para 7,5 ml, dariam 480 células.
isso não seria tão viável para manter a morfologia das células para elas serem avaliadas. E aí, o que esse trabalho mostrou? Então, em relação às 185 células, que se esses pacientes apresentavam menos do que 185 células, eles apresentavam um tempo livre de progressão de doença em torno de 43,3 semanas. Quando esse número era maior, o tempo de progressão de doença em semanas era bem menor, de 12,8. Em relação à sobrevida global, para aqueles que tinham menos do que 185 células, 75,8 semanas, para mais do que 185 células, 29,5. O que ele avaliou também para os pacientes que tinham adenocarcinoma ductal pancreático. Por quê? Porque eram 14 pacientes dessa amostra. E aí ele viu, em relação a esse número que ele determinou, de 185 células, que para os pacientes que apresentavam menos que 185 células, o tempo livre de progressão de doença foi de 40 semanas, para os que apresentavam mais, foi de 12 semanas. Em relação à sobrevida global, para os que tinham menos do que 185 células, foram de 75,4 semanas, para mais do que 185 células, de 29,5 semanas. E isso mostrou o quê? Que cada aumento de 10 células na amostra de sangue portal obtida levava a um aumento de 5% no risco de progressão e de 4% no risco de óbito pela doença. Assim, o que mostrou que a aquisição de células tumorais circulantes a partir da punção por equinoendoscopia é um procedimento seguro, eficaz e pode ser utilizado como um fator prognóstico para esses pacientes. Pacientes, então, com menos de 185 células em 7,5 ml, apresentam maior tempo livre de progressão de doença e maior sobrevida global. E isso foi semelhante aos resultados já descritos na literatura. Como limitação, o trabalho mostra esse pequeno tamanho amostral, foram apenas 17 pacientes, a heterogeneidade de tratamentos realizados, o tipo de cirurgias e o esquema quimioterápico desses pacientes. E como conclusão que ele traz? Que os resultados sugerem que a quantidade de células tumorais circulantes no sangue venoso portal podem sim fornecer dados prognósticos importantes em relação ao prognóstico desses pacientes. São necessários estudos multicêntricos para validar os achados desse estudo piloto. É isso. Obrigada. Bom dia, parabéns pelo trabalho, acho que esse é um trabalho interessante, né? E uma das aplicações da ecoendoscopia em relação aos tumores pancreáticos, né? A gente tem que entender que quando se trata de tumor pancreático, a gente deve realmente tentar analisar da melhor forma possível qual vai ser a taxa de sobrevivência global desses pacientes e também qual é o tempo de sobrevivência média sem doença aparente, né? E o que não é muito fácil a gente fazer. A gente não tem fatores prognósticos que possam avaliar isso. Agora, uma coisa que eu queria mostrar, eu queria que você fosse no seu primeiro diapositivo lá, Elisa. Não, próximo. Então, esse diapositivo da Elisa é um diapositivo muito feliz, e como a gente tem residente aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, esse diapositivo mostra muito bem tudo aquilo que a gente deve saber e ter em mente, principalmente os residentes, sobre a irressecabilidade de uma lesão pancreática. A gente sabe que a irressecabilidade perfaz aproximadamente 70 a quase 75%. E aí você tem a doença localmente avançada e o borderline. E isso aqui é muito importante, eu acho que esse é um diapositivo que todos nós devemos saber. Em relação às células circulantes, o Fila está aí, né? O Surjan está aí, eu queria saber qual é a opinião, né, do Filadélfio em relação a esse tipo de procedimento, para a gente avaliar o prognóstico do câncer de pâncreas. Se você acha... O que é que você pensa, Fila, em relação a isso? Eu queria ouvir a opinião tanto do Fila quanto do Surjan em relação a esse tipo de procedimento. Bom dia, Fila. Bom dia, Surjan. Eu acho que cada vez mais a gente vai detectar câncer e entendê-lo com menor
volume de material e principalmente com essa técnica da, vamos chamar, de biópsia líquida, né? Célula circulante. Então, acho que sim, para determinar prognóstico, acho que isso sim, para determinar acompanhamento e tratamento também, acho que sim. Eu acho importante entender que, ao contrário de estômago, cólon, conceito de doença precoce, vamos lá, no estômago, uma lesão que não invada a submucosa, potencialmente curável, desculpa, que vá até a submucosa potencialmente curável. Uma lesão que invade menos de 1 milímetro no cólon, considerado curável pela endoscopia. O pâncreas, mesmo com lesões de 5 milímetros no maior eixo, ele já invade nervo e vaso. Então, o conceito de doença potencialmente curável no pâncreas é muito diferente para o resto do tubo digestivo, né? Então, colocado isso, voltando à tua pergunta, acho que sim, é uma técnica importante, acho que vai ser cada vez mais utilizada, já é muito utilizada em hemato-oncologia. A forma de colher, no caso, né, da especificidade da atuação de vocês, acho que é muito interessante. Enfim, eu acho que... eu queria aproveitar e chamar a atenção só de uma coisa que eu vi, que o prognóstico foi pior num adenocarcinoma de papila do adenal moderadamente diferenciado. Então, o adenocarcinoma de papila diferente do pâncreas, por exemplo, ou dos outros locais, que o ser bem diferenciado, moderado ou pouco diferenciado em outros lugares não influencia muito, na papila funciona. Quer dizer, então a gente viu um adenocarcinoma moderadamente diferenciado na papila se comportando pior do que um ductal de pâncreas. Então isso também me chamou a atenção, talvez não tenha um valor comparativo importante para esse trabalho, talvez, né? Então só chamar a atenção disso. Isso aí é importante mesmo, né, Fila? Sujas, quer fazer algum comentário? Eu só acho que o interessante disso, a gente vem ouvindo cada vez mais falar de biópsia líquida, né? Não só pela eco, para amostragem portal, mas até pelo sangue periférico, né? Para identificação não só de células, de DNA e de vesículas, né? Eu acho que no câncer de pâncreas é onde isso fica mais claro, que realmente desde o princípio a gente está enfrentando uma doença sistêmica, né? Então esse é o conceito que a gente tem atualmente, não só no borderline, não só no localmente avançado, que o câncer de pâncreas é realmente uma doença sistêmica, tanto que nos borderlines localmente avançados a gente começa com quimioterapia sistêmica antes do tratamento cirúrgico, mas nos precoces depois da cirurgia, todos os casos vão para quimioterapia sistêmica, que eu acho que esse é exatamente o motivo que a gente vê, né? Sempre o tumor de pâncreas vai ter célula circulante. Acho que são métodos super legais que podem auxiliar não só no diagnóstico, como no segmento desses pacientes, mas acho que provavelmente o maior papel que esses métodos, tanto coleta de sangue periférico quanto no sangue portal, vão ter, talvez seja justamente nos casos que estão em quimioterapia neoadjuvante, ser mais um fator para selecionar qual paciente acaba indo para a ressecção cirúrgica, que se mantém como única opção terapêutica curativa, ou aqueles que talvez, mesmo com uma instabilidade nos exames de imagem, mesmo com uma instabilidade de marcador tumoral, que fizeram quimioterapia neoadjuvante, talvez em alguns casos isso seja mais um fator que nos leve a tomar a decisão de manter quimioterapia e não abordar cirurgicamente alguns pacientes pelo risco de recidiva sistêmica. Acho que é provavelmente onde esse tipo de biópsia, né, a biópsia líquida vai nos auxiliar, e talvez também no diagnóstico precoce, né? Então, acho que para essas situações talvez seja bastante útil para a gente. Fila, deixa eu explorar um pouquinho mais. Do ponto de vista técnico, o fato de, por exemplo, eu introduzir uma agulha dentro da veia porta e mandar uma amostra de sangue do interior da veia porta, porque, por exemplo, do ponto de vista técnico, pela ecoendoscopia, é muito simples eu colocar uma agulha, eu não preciso nem colocar uma agulha de 19 gauges, como foi descrito aí, né?
Você pode colocar uma agulha de 22 gauges, que com certeza vai vir sangue, né? 7,5 ml, então, vai vir com muita facilidade, não vou ter grandes problemas. Eu quero saber o seguinte, essa técnica da patologia para identificar as células neoplásicas é simples ou é uma técnica muito apurada, difícil de ser realizada, ela não é reprodutível por outros centros? O que você me fala um pouquinho dessa técnica? Ou como você imaginaria, por exemplo, a gente fazendo isso? Eu só acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que não na patologia você achar a célula neoplásica no sangue, acho que vai ser muito difícil, mesmo centrifugando. Eu acho que é por detecção de DNA ou da célula, que isso pode ser feito. E, eventualmente, por citometria de fluxo também, eles encontraram algum cluster diferente das células leucócitos e hemácias, né? Mas eu acho que não é por citologia oncótica que a gente localiza o sangue. Posso estar enganado, desculpa. Eu não Em tenho relação ao método, acho que é isso aí mesmo, né, Elisa? É isso mesmo. Põe aí o método para avaliação das células. Olha lá, ó. Olha lá. Peraí. Peraí, que eu acho. Aí. Não, peraí. Aí. Não, aquele que te separei a célula. É onde tem É o desenho, peraí. É o desenho. Viu, Aí, aqui. Que ele pega, né, a proteína transmembrana, né, que seria o EpiCAM, e faz as colorações para fitoqueratina, né? Por isso que eu tô pedindo a sua intervenção, entendeu? E não Porque eu não entendi muito bem de célula em si, qual né? que é o procedimento realizado. Se esse procedimento é realizado no laboratório, ou seja, onde eu vou pedir para avaliar, por exemplo, citometria de fluxo, genética, ou se eu peço para, por exemplo, o patologista fazer colorações, né? Então, isso que eu realmente fiquei meio em dúvida em relação à metodologia de como identificar células. Eu acho que Então, só que eles têm 3 tipos, né, de biópsia líquida para câncer de pâncreas, pelo menos no sangue periférico, que é realmente celular, achar célula, o que é mais raro, concentração é muito menor. Aí ácido nucleico mesmo, DNA e exossomos, né? São os 3 tipos de análise que podem ser feitas com biópsias líquidas para tumor pancreático. Não, mas tá certo. Mas, por exemplo, eu quero saber uma coisa básica. Eu tiro o sangue da veia porta. Eu mando isso aí para onde? Quem faz isso é patologia clínica, não? É a patologia clínica. Então, olha, você vê que eles estão dizendo aqui, coloração negativa para CD45. O que ela... CD45, ele marca leucócitos, certo? É um pool de leucócitos. Porque não é uma... Certo. CD45. Então, ele está dizendo negativo. Então, ele encontrou alguma célula que marcou citoqueratina 8, 18, 19. Então, quer dizer, pela citometria de fluxo, você pode fazer citoquímica, não é? Que eu acho que é o que ele fez aqui. Isso, tá, doutor, porque ele também avaliava, aqui ó, no sangue portal, era coletado as células, né, e derivados foram magneticamente classificados. Magneticamente, citometria de fluxo. Isso, ferro magnético, superfície do EpiCAM, então com isso que ele conseguia avaliar. Citometria de fluxo. Na citometria de fluxo, você faz todos os marcadores de antígenos leucocitários, por exemplo, para classificar bem uma leucemia, um linfoma, né? E eu acho que é exatamente isso, quer dizer, ele tem marcadores para células epiteliais circulantes também. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Fala, aqui. Ó, CD45, DAP, CEP8, realmente eles usam separação celular magnética, né? Daí tem também, ó, Geometrically Enhanced Differential Immunocapture, Epithelial Cell Adhesion Molecule, que é o tipo de separação celular. E na identificação, eles usam detecção por citologia, detecção por Carras,
PCR real-time para CK20, CEA, CEMET, KRT19, MUC1, EPICAM. E eles fazem FISH, né? E imunocitoquímica. É perfeito. É exatamente Acho isso, que é então. isso que eu dei uma olhada. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Marcos, Raquel, Jerusa, se vocês tiverem algum comentário, por favor, fiquem bem à vontade. Não houve nenhuma complicação, né, Elisa, da punção? Da punção, não. Nesse acompanhamento que eles fizeram, que foi em 24 e 7 dias, não. O meu raciocínio é o parecido do Celso. Se é possível colocar 22 gauge, me estimula mais colocar 22 gauge. Eu nunca fiz isso, mas é possível e é um exame a mais, né, que você pode ajudar. Em relação às complicações, Marcos, esse trabalho mostra exatamente aquilo que eu falo há muito tempo, eu falo até para os residentes. Você pode puncionar as estruturas vasculares com tranquilidade, não tem o menor problema. Todo mundo fica assustado. Puncionou a veia mesentérica, nossa, puncionou a veia cava, com agulha de 19 gauges, e agora? Normalmente não acontece absolutamente nada, né? Não sei porquê, mas não acontece. Eu já tive a oportunidade de acidentalmente puncionar todos os vasos possíveis e imagináveis nas minhas punções, inclusive a aorta, até no mediastino, eu já fiz essa punção, e realmente não acontece nada. Então, é uma coisa impressionante mesmo. É como se você estivesse puncionando uma estrutura vascular para remoção de sangue perifericamente. Realmente é bem seguro, né? Eu acho que isso aí chama bastante atenção da gente. Raquel, você quer fazer algum comentário? Acho que a Raquel não está com a gente, então... Não, estou sim. Bom dia a todos. Bom dia, Raquel. Não, eu estou aprendendo com vocês aí, achando interessante essa técnica que eu desconhecia, achei bem bacana. As minhas dúvidas eram da técnica mesmo, mas vocês já comentaram como é feita e das facilidades, pelo jeito a técnica não é difícil. Eu fico imaginando que talvez isso tenha um custo, não sei, ainda elevado para instituir em todos os pacientes, não sei qual é a realidade. Raquel, assim, essa é uma técnica, para mim, extremamente interessante, e ela tem uma aplicabilidade no pré-terapêutico do câncer de pâncreas e também no pós-terapêutico, né? Você pode fazer esse tipo de procedimento com tranquilidade. Seriam 2 punções. Do ponto de vista técnico, é muito simples. Você não vai ter dificuldade e o número de eventos adversos também é muito pequeno, não é grande, né? Para dizer bem a verdade, eu diria até que o número de eventos adversos é desprezível. Ele chega a ser, na minha imaginação, veja bem, porque não existem trabalhos que mostram isso, mas eu acho que chega a ser exatamente como punção de veias periféricas, né? Você vai ter no máximo um hematoma, mas como a veia é bem menor perifericamente, a chance de você ter uma trombose também existe, mas é realmente uma situação bem rara mesmo, né? Acredito eu. É óbvio que a partir do momento que você começar a fazer mais esse tipo de procedimento, que não é o corrente, né, não é o comum, é óbvio que nós vamos ter a descrição de eventos adversos mais contundentes, né? Isso eu não tenho um pouquinho de dúvida em relação a isso, mas eu acho que é bem tranquilo mesmo esse tipo de procedimento. E eu vejo algumas aplicações, principalmente se você conseguir, como esse trabalho tentou, colocar um número de células para você avaliar o tempo de doença livre, né? E também o tempo de sobrevivência global, eu acho que isso seria um bom fator prognóstico para esses pacientes, né? Acho que isso ajudaria bastante. Mas eu acho que a gente precisa fazer essa pesquisa. Oi, Raquel. Uma pergunta. Seria muito diferente a análise do sangue periférico da análise do sangue coletado ali na veia porta? Para justificar essa coleta? Eles fazem até um comentário sobre isso, né, Elisa? Aí, né? Em relação à quantidade, né? Que eles falam que a quantidade no sangue periférico é muito menor
do que no sangue venoso portal. Então, isso justificaria a coleta no sangue venoso portal. Então, que não conseguiria fazer essa relação com o prognóstico da doença só avaliando o sangue periférico. Mas ele fala que para os pacientes que têm grande quantidade de células tumorais circulantes no sangue portal, também tem células no sangue periférico, mas não tem essa relação, só sabe que é menor. Parece que já tem trabalhos, né, Elisa, que mostram que no sangue periférico a quantidade de células presentes é muito menor, né? Muito menor. Ele fala que ele é muito menor. Precisaria de uma coleta muito grande para fazer essa análise. Exatamente. Fazer essa análise. Ok. Elisa, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, do ponto de vista técnico, por ecoendoscopia, eles fizeram em que altura do tronco-porta? Em que altura que eles fizeram a punção? Isso que eu não entendi muito bem. Porque, assim, eu imaginaria, usando a minha experiência em relação a isso, se eu fosse colher, eu iria colher praticamente intrahepática, né? Eu não tenho ideia de como eles fariam isso, mas eu iria puncionar intrahepático e não transpancreático. Eu iria puncionar no fígado, porque se eu tivesse um hematoma, alguma coisa, seria contido pela massa hepática, né? Eles fazem assim ou eles fazem transpancreático? Assim. Não, fazem transhepática. Então, eles acessam, mas eles vão pelo... Então, eles acessam o ramo, por exemplo, o ramo direito da veia porta, é isso? Sim. Então, entendi. Assim tem um pouco mais de segurança. Né? Exatamente. Tanto que eu até tinha colocado aqui, mas aí eu achei que estava meio confuso pelo acesso, mas é transhepático. Mas essa aqui é a imagem, né? Agora eu estou vendo aqui a veia porta, né? Aqui, e o acesso. E aí o acesso, eles fazem o acesso... mas se for nesse ponto aqui, a gente está vendo um tumor aqui e a gente está vendo o acesso um pouquinho acima do tumor. Eu estou pensando em fazer mais lá para cima mesmo, entendeu? Eu acho que realmente, se fosse fazer isso, né? Acho que faria com mais segurança. Porque a gente tem o tal do medo de ter o hematoma, né? Apesar de a gente imaginar e ter uma experiência de que não acontece muita coisa, a gente tem medo, né? Tem que se precaver, né? Tem que se precaver. É isso aí. Alguém tem mais algum comentário? Receio, Oi? Né? Fala, Marcos. Um pouco de receio, né? Exato, é claro. Alguém tem mais algum comentário? Surjan? Periférico, eles realmente costumam encontrar 2 células a cada 7,5 ml. O tamanho da amostra é igual. Tá? Certo. Eles usam como cutoff 2 células acima de 7,5 ml e a detecção está por volta de 20% por aí. Tá? Acho que é uma questão que ainda assim precisa ser amplamente estudada, né? Acho que, com certeza, na época do diagnóstico, todos esses pacientes com suspeita clínica ou com diagnóstico por imagem vão precisar de amostragem tecidual, né? Então, todos esses pacientes acabam fazendo, mesmo até para o tratamento sistêmico pré-operatório. Então, assim, todos esses doentes precisam de uma amostragem tecidual. E a imensa maioria das vezes, essa amostragem é feita por ecoendoscopia. Eu imagino que o papel disso seja realmente, nesse momento da amostragem tecidual para o diagnóstico, provavelmente ter mais uma informação em relação a prognóstico, né, e chance de recidiva e de tempo livre de doença, que nos ajude a guiar a terapêutica, né, com a amostragem do sangue realmente portal nesse momento. E acho que com o passar do tempo a gente vai entender um pouquinho melhor também a relação do que a gente encontra no sangue portal e no sangue periférico, né? Assim, tem se falado bastante dessas biópsias líquidas, os oncologistas têm falado bastante. Eu acho que é uma técnica ainda super inicial, principalmente no nosso meio, né? Eu nunca fiz uma aplicação clínica, nunca tive um paciente que fez uma biópsia líquida que eu seguisse para o tratamento, mas acho que é um campo que com certeza vai evoluir bastante agora e bastante. Perfeito, é isso aí. Bom, gente, vamos passar para o próximo caso. Quem vai apresentar vai ser o... Quem é, Elisa? O Facundo? Eu, doutor, vou apresentar. Bom dia. Bom dia.
Então, vamos lá. Esse é um caso interessante, que realmente vai trazer uma discussão, acredito eu, salutar em relação à conduta. ¿Está a minha tela? Tá tudo branco. Ah, ¿todo branco? Todo Sí. branco. Vamos lá, 1080. Whiteboards. Cool. Agora também? Continua branco. Parece Continua, que você tá numa tela de computador, mas está branco. Deixa eu ver aqui um minutinho. Bom. Vamos lá de novo. É fone, tá bom. O screen, acho que é screen. Agora sim. Agora estamos vendo. Tá vendo aí o primeiro slide, né? Sim, tá tudo certo. Ok. Então, bom dia a todos. Desculpem aí o probleminha. O caso que eu trouxe para vocês hoje é uma paciente de sexo feminino de 48 anos. Ela, com hábitos tóxicos dentro da anamnese, ela refere ter sido etilista e tabagista pesada. Ela tem um diagnóstico de diabetes que foi feito há 3 anos com uso atual de insulina e a paciente é uma paciente com sobrepeso. Ela, por 3 anos atrás, 2 anos atrás, ela tinha um diagnóstico de endometriose, motivo pelo qual foram feitos alguns exames laboratoriais para estudar uma anemia que ela tinha, que eu acho que era decorrente à endometriose, e nessa anemia, nesses exames laboratoriais de rotina, foi achado um CA19-9 sérico de 111. Lembrando que o normal é até 39. Na anamnese, as queixas que ela tive, os sintomas, ela referia a episódios de diarreia crônica de muitos anos de evolução, motivo pelo qual foi feito o diagnóstico de síndrome de intestino irritável e teve uma perda de peso de aproximadamente 10 quilos, mas isso foi no ano 2019 e atualmente ela recuperou aquela perda de peso. Então, voltando ao exame de CA19-9, por motivo desse aumento do CA19-9, em novembro de 2018, 3 anos atrás aproximadamente, foi indicado realizar uma tomografia de abdômen total. Todas as imagens que ela fez, eu só tive acesso à última ressonância. Porém, eu vou falando mais ou menos dos achados. Então, em 2018, foi feita uma tomografia de abdômen e foi evidenciado um nódulo hipoatenuante no segmento hepático 7, que media aproximadamente 14 por 20 milímetros. E, além disso, o achado mais importante foi, o mais que chamava mais atenção naquela época, foi uma discreta atrofia da cauda pancreática. Então foi concluído como um nódulo hipoatenuante no segmento 7, hipervascular e inespecífico, e aquela discreta atrofia da cauda do pâncreas, e foi realizada uma ressonância logo, em seguida, tipo, um mês depois, dezembro de 2018, uma ressonância. Aquele nódulo hipervascular, a ressonância achou que foi sugestivo de uma hemangioma. Porém, também foi evidenciada a atrofia da cauda pancreática, porém, o parênquima pancreático tinha um realce preservado, o coledoto pancreático principal eram de parâmetros dentro da normalidade. Teve, como outro achado também, uma vesícula biliar que apresentava aceptações de hipermédio. Então, sim, até agora temos uma tomografia em 2018, com um achado de uma atrofia discreta da cauda, achado que também foi confirmado pela ressonância, e um CA19-9 de elevado com uma paciente com alguns hábitos tóxicos, como ser o tabagismo e o alcoolismo. Então, ela foi encaminhada para realizar um PET-CT
para avaliar essa atrofia do cauda do pâncreas, e no laudo PET-CT foram observadas pequenas áreas focais de captação de contraste iodado no corpo e cauda do pâncreas. Essas áreas mediam entre 0,4 e 1 centímetro e foram identificadas somente na face venosa. A maior dessas áreas foi locada na transição corpo-cauda, e essa área aparentava ter um discreto aumento da atividade metabólica, um SUV de 2,9, e foi também evidenciada aquela outra formação nodular que já tinha sido vista na ressonância e na tomografia, e também foi provável de um hemangioma. Como conclusão, vemos que tinha pequenas áreas focais hipervascularizadas no corpo e cauda do pâncreas inespecíficas, e vemos aqui que temos aqui o rim esquerdo, o vaso e a cauda e o corpo do pâncreas, e nessa área aqui está apontada o que seria a área que estaria na topografia do corpo, que teve um discreto aumento do marcador do FDG, o marcador do PET-CT. Aí a paciente, isso foi voltando em março de 2019, ela fez, na verdade, após o PET-CT, ela foi encaminhada para realizar uma ecoendoscopia, a qual foi feita em outro serviço, não foi feita no Hospital 9 de Julho. Nessa ecoendoscopia, o que o profissional, o médico que fez, ele observou nessa área aqui delimitada por essas setinhas aqui, um pâncreas com parênquima homogêneo, excetuando-se por ter em cauda pancreática, eu botei assim como estava no laudo, um esboço de lesão mal definida, que é aquela que eu acho que ele delimitou aqui, uma esboço de lesão mal definida, medindo 15 milímetros, como ele mediu aqui, sendo hipoecoica e homogênea, com possível área cística intralesional. E o médico, nessa oportunidade, ele fez uma punção ecoguiada, e o resultado da punção ecoguiada foi negativo para células neoplásicas, lembrando que isso foi em maio de 2019. A paciente, durante o transcurso do ano 2019, realizou acompanhamento com ressonâncias magnéticas. Em abril de 2019, o laudo da ressonância foi pâncreas com forma e contornos preservados, apresentando discreta atrofia da cauda, com sinal habitual e realce uniforme, sem lesões focais. Não há dilatação ou tortuosidade do ducto pancreático principal, não foram identificadas massas, coleções, linfonomegalias ou ascite. A análise comparativa dessa ressonância com o PET-CT externo não identifica lesões ou focos de hiperrealce no pâncreas. Durante o ano 2019, durante o transcurso do ano 2019, a paciente acompanhou esse caso com ressonâncias em julho e em novembro, as quais não tiveram nenhuma alteração respeito à última ressonância de abril de 2019, e eu tenho aqui, essa aqui foi a última ressonância que ela fez. Se vemos aqui, vemos que temos aqui, claro, o vaso, o rim, e aqui seria a cauda do pâncreas. Aqui isso pareceria que são alças intestinais, e não vemos nenhuma lesão, nenhuma alteração, além do que eles já laudaram que foi aparentemente uma atrofia aqui na área da cauda. Vou passando aqui. Não foi evidenciado algum outro achado, além dos já descritos. Então, voltando à apresentação, a paciente, lembrando que foi em maio de 2019, a paciente durante o ano 2020, por algumas questões pessoais, ela só consultou um outro cirurgião já em São Paulo, que a paciente, eu acho que estava sendo tratada ou acompanhada em Brasília,
já consultou outro cirurgião no Hospital 9 de Julho, que na verdade é o Dr. Rodrigo Surjá, e claramente o Dr. Rodrigo Surjá, com todos esses exames, com todos esses históricos, ele solicitou uma nova ecoscopia que sim, ela já foi feita no nosso serviço com o Dr. Celso. Na nossa ecoscopia, nós vimos parênquima de corpo e cauda heterogêneo e irregular, com áreas de lobularidade não contíguas, com focos e faixas hiperecoicos, sem sombra acústica posterior e algumas dilatações de dutos secundários. O ducto pancreático principal era normal e media 3 milímetros aproximadamente. Aqui eu errei, esqueci de modificar, mas a conclusão é que tinha sinais ecoloscópicos indeterminados de pancreatite crônica. Eram todos critérios de Rosemont de menores, porque aqui tinha uma área de lobularidade não contíguas. Porém, nós, isso foi erro meu, a gente não colocou assim. Como observação, não foram encontrados aqueles achados descritos nos exames de ecoloscopia prévio e de PET-CT. E temos aqui videozinho onde mais ou menos deixa ver, esse aqui é o parênquima pancreático. Acá estaríamos na topografia da cauda, porque isso aqui é o vaso. E se vamos passando, vemos que temos alguns focos, um ponto hiperecoico, é um foco hiperecogênico sem sombra acústica posterior, e vemos faixas ou linhas hiperecoicas, que também são algumas, são critérios menores dos critérios de Rosemont de pancreatite crônica, que eu vou falar mais para frente, e pareceria, nesse vídeo, na verdade, não deixa ver, mas tinha algumas áreas de lobularidades do parênquima, mas não eram contínuas, e pareceria ter algumas áreas de dilatação de dutos secundários. Para passar um pouquinho mais, isso continua sendo o vaso aqui embaixo, isso continua sendo aqui o parênquima pancreático, para aqui seria para a esquerda, para aqui seria para a direita, anterior e posterior. Mais ou menos vemos que o parênquima não é aquele parênquima homogêneo e tem algumas sinais, como falei, indeterminadas de pancreatite crônica. Então, nessa oportunidade, decidimos não funcionar, porque, claro, não tinha nenhuma lesão evidente. Até aqui, temos uma paciente em acompanhamento de 2017, com alguns exames que observaram uma aparente esboço de lesão, outros exames que observaram atrofia do parênquima da cauda do corpo, e nossa ecoscopia que tem alguns achados indeterminados de pancreatite crônica. Agora, o Dr. Surjá já pediu alguns marcadores para pesquisar algum tipo de outras pancreatites, por exemplo, pancreatite autoimune, e ele solicitou uma nova ressonância que a paciente ainda não realizou. Mais ou menos a ideia de apresentar esse caso era essa. Situações que já nesse ano, no ano passado, se apresentou uma paciente que tem aparentemente uma lesão, ela mesma, ou a paciente e o entorno familiar, acha, ou supõe, ou pensa que tem uma lesão, e nós não achamos dita lesão na nossa ecoscopia. Então, agora, qual seria a conduta? O interesse desse caso é o seguinte: trata-se de uma paciente que ela, se vocês perceberem muito bem, é uma paciente que foi conduzida de uma forma um tanto quanto diferente do habitual, né? Então, o que acontece? Foi uma paciente que seguiu com tomografia, que fez uma ressonância e foi solicitado um PET-CT. Então, nós temos 2 pontos nesse caso. Em primeiro lugar, qual que é o valor do PET-CT em doenças pancreáticas? Até o momento, o PET-CT em doenças pancreáticas, ele mais atrapalha do que ele ajuda, até o momento, tá? Ou seja, vocês estão vendo aqui nitidamente, pela imagem, que existe, entre aspas, um nódulo, né? Um nódulo
na região do corpo do pâncreas. Se o cirurgião vê essa imagem, que é o que aconteceu com essa paciente, o que o cirurgião vai fazer? Nós temos que fazer uma pancreatectomia distal com ressecção esplênica, porque tem um nódulo. E aí, o que acontece? A ecoendoscopia realizada, mostra aí a ecoendoscopia, Facundo. A ecoendoscopia mostra uma área hiperecóica, de limites imprecisos, e que realmente, por essa imagem, não mostra, entre aspas, nenhum nódulo que faça com que a gente possa suspeitar com exatidão de que se trata de um adenocarcinoma, qualquer coisa desse tipo. O que a gente vê naquele filme da ressonância, dá para você mostrar aquele filme da ressonância, Facundo, que você mostrou? A gente vê uma atrofia mesmo da cauda do pâncreas, né? Então, mostra lá, ó, vocês vão ver, quer ver? Olha só, dá uma olhada aí. Ó. Aqui vocês já estão vendo, entre aspas, uma atrofia importante da cauda do pâncreas, tá? Que mostra que essa paciente tem, além da lobularidade da glândula, né? Mostra que essa paciente tem mesmo uma pancreatite crônica. Sempre lembrando que o CA19-9, nas pancreatites crônicas, ele pode estar elevado, tá? Dependendo do grau de obstrução que esse ducto pancreático possa ter. Não me parece o caso dessa paciente, tá? Mas a ecoendoscopia mostrou que se tratava de uma paciente que não tinha nódulo linfático, que não era necessário sequer a realização da biópsia e dizer para o cirurgião que não tinha absolutamente nada. Essa paciente, entre aspas, ela precisa realmente ficar sob júdice, né? Ou seja, ela tem que ser avaliada para que a gente possa fazer um diagnóstico de certeza do que ela tem. Talvez ela possa até ter um câncer de pâncreas sobre uma pancreatite crônica que ainda não foi identificado com exatidão, mas a gente tem que avaliar isso. Então, eu queria que o cirurgião fizesse alguns comentários. Eu acho que esse é um caso interessante, né? E que mostra muito bem a dificuldade, né? E a nossa responsabilidade como ecoendoscopista de tirar uma paciente dessa do procedimento operatório, né? Ou seja, essa é uma paciente que já chegou com indicação para fazer um procedimento operatório e a gente, entre aspas, removeu essa paciente da cirurgia. Então, eu queria que o cirurgião comentasse alguma coisa. Essa é uma paciente que vinha seguindo realmente em Brasília. Ela chegou até mim, na verdade ela veio para São Paulo com referência de outro cirurgião. O outro cirurgião avaliou essa paciente e indicou cirurgia. Tá? E, Celso, eu não tenho a menor dúvida por que ele indicou cirurgia, pelo que você acabou de falar. É óbvio. Então, assim, a hora que você, um cirurgião, você tem uma paciente que ela tem alguma coisa no pâncreas, isso é fato, todos os exames mostraram. Mas, realmente, a hora que um cirurgião olha uma imagem como aquela no PET, é aquilo, né? Eu vejo uma bola, eu vou tirar a bola. O pensamento, acho que foi exatamente esse. Exato. Essa paciente tem alguma coisa no pâncreas, né? Mas talvez não seja uma doença cirúrgica, essa que foi toda a questão. E por isso que eu pedi para vocês fazerem um exame de imagem, para vocês fazerem uma eco. Uma coisa que eu olhando agora e sempre penso é isso, né? Quando o paciente vai fazer um exame de imagem, isso, qualquer tipo de exame de imagem, inclusive o de vocês, ou uma ressonância, um PET, o que for, vocês pedem os exames anteriores, né? O que eu acho é que, nesse caso, todo mundo olhou para o mesmo lugar. Então, assim, a ressonância influenciou o achado do PET, que influenciou o achado da primeira eco, não a que vocês fizeram. E todo mundo começou a falar a mesma coisa e realmente induz a pensar que existe uma lesão ali, ponto final. Eu acho que uma coisa super legal que foi o que aconteceu com essa paciente com o exame de vocês é isso. Todos os outros exames falavam, tem uma bola aqui. Vocês olharam o que vocês realmente achavam que tinha ou não. E não simplesmente encontraram uma coisa que não existia necessariamente só para ver a mesma coisa que os outros exames viram. E foi aí que a gente conseguiu quebrar essa cadeia de resultados que realmente te levariam na direção de um procedimento cirúrgico, né? Com certeza.
É claro que a gente vai continuar seguindo essa paciente, é claro que ela tem alguma coisa no pâncreas, né? Que foi a opinião de vocês, mas que talvez seja só uma pancreatite crônica. Ela tem elevação de marcador, ela tem uma alteração de atrofia no pâncreas, na ressonância, e ela tem uma alteração no PET ali. Mas eu acho que é uma doente que dá para a gente seguir. Então, assim, acho que o que é interessante é isso, uma paciente que tinha vários fatores para indicar um procedimento cirúrgico, a hora que ela é vista em um outro ambiente, a hora que ela é vista com uma outra mentalidade, a hora que você esquece um pouco as outras informações e não enxerga o que pediram para você enxergar, o que todo mundo estava vendo, você chega a um diagnóstico diferente, né? Exatamente. Então, acho que isso que é bacana nesse caso. Lembrando que eu já tive a oportunidade de ver pacientes com essa mesma história e que, na verdade, tinham nódulos que mimetizavam inclusive carcinoma, em pacientes com pancreatite crônica, que foram operados e mesmo depois de uma biópsia que mostrava-se negativa, esse paciente foi operado e era nódulo de pancreatite crônica. Então, por exemplo, não é infrequente você identificar esse tipo de nódulo, né, por causa dos processos cicatriciais que essa paciente sofre. Ou seja, ela tem nitidamente uma atrofia, mas o que eu quero chamar a atenção, principalmente porque a gente tem, nós temos residentes aqui, é que se vocês observarem bem, essa paciente foi conduzida do ponto de vista propedêutico de uma forma errada, ou seja, ela fez uma ressonância, depois ela fez uma tomografia, e logo naquela ocasião, antes do PET-CT, ela deveria ter feito uma ecoendoscopia, e não fazer a ecoendoscopia depois do PET-CT. Esse é entre aspas, eu digo até que é um erro muito forte e muito tendencioso, principalmente porque os radiologistas têm, entre aspas, indicado, depois de uma tomo ou de uma ressonância, a realização da PET-CT ao invés da ecoendoscopia. Isso é uma coisa que nós, gastroenterologistas e endoscopistas, temos que reverberar esse tipo de procedimento, porque o PET-CT ele não está indicado para diagnóstico, tá? Ele não está indicado para diagnóstico de câncer ou tumores de pâncreas. Isso tem que ficar bem claro. Até se alguém quiser fazer algum comentário, querer complementar alguma coisa, fique bem à vontade. Acho que sim, eu esqueci de falar sobre isso. Assim, esse é um paciente que foi conduzido por um oncologista, tá? E talvez, não sei dizer se esse oncologista era tão habituado assim com tumor de pâncreas. Exato. A gente faz algumas reuniões também, eu fiz uma reunião que depois a gente tem do Tumor Board, que a gente tem a colega, né, a Melise, que é da medicina nuclear lá do 9 de julho, que sempre discute com a gente essas coisas. Então, assim, aí foi uma resposta intuitiva do oncologista de frente a uma alteração na ressonância, pedir um PET, né? E depois seguir para uma ecoendoscopia. É óbvio. Então, assim, é um caso nitidamente conduzido pelo oncologista. Mas aí eu acho que, como a Anelisa faz com a gente no 9 de julho, também, assim, cabe a quem faz o exame de medicina nuclear alertar o colega. Fala, olha, você me pediu um PET, eu vou fazer o exame, mas veja, vamos discutir aqui o caso juntos, que tipo de informação que você quer? E deixar todas as ressalvas possíveis frente ao achado que foi feito. Exato, né? exato. Então, assim, esse é o ponto. PET, não o PET oncológico, mas o DOTA-TAT, ele tem muitas utilidades para o pâncreas, mas a gente está falando de outro tipo de doença. Exato. No adenocarcinoma de pâncreas aqui, realmente o PET só fez atrapalhar, né? Mas eu acho que é isso. O colega também que faz o exame tem que virar... É como se um dia eu pedir para vocês, vocês podem me repetir uma eco aqui agora, vocês olharem e falarem, não, tipo, acho que não vai ter função esse exame nesse momento. Ligar para o colega e falar, olha, a gente pode até fazer se você quiser, tá? Mas temos essa ressalva e deixar isso bem claro. O PET nitidamente atrapalhou a condução desse caso. Não, então, isso aqui tem que ficar bem claro, né? Eu acho que, por exemplo, até o momento, isso tem que ficar claro e é importante que a gente reverbere isso quando a gente discute. Até o momento, o PET-CT é um exame que, entre aspas, ainda não ajuda ou não traz informações relevantes. Muito pelo contrário, o caso que vocês viram mostra muito bem
que essa paciente teria sido submetida a uma pancreatectomia distal com esplenectomia, baseado num achado de imagem do PET-CT, do PET-CT sem confirmação histológica. Então, veja bem, isso tem que ficar bem claro, por causa de uma imagem, entre aspas, falso-positiva. Esse é o grande problema. Então, eu acho que ainda o PET-CT é uma arma fantástica, uma arma que vai nos ajudar e muito, mas ela ainda precisa ocupar o seu lugar no espaço, principalmente na pancreatologia. Eu acho que na pancreatologia existe uma exacerbação, tanto por parte dos oncologistas, quanto por parte dos radiologistas, tá? Em realizar o PET-CT. E isso a gente tem que realmente discutir, é isso que a gente tem que fomentar para que a gente não tenha esse tipo de problema, porque você vê, não é fácil, gente, para a gente, por exemplo, para mim, uma paciente que já fez ressonância, já fez tomografia 2 vezes, fez um PET-CT mostrando uma imagem, fez uma ecoendoscopia em outro serviço mostrando uma imagem. E aí chega para mim, depois de 2 anos, eu dizer, ó, não tem absolutamente nada, essa paciente não precisa ser operada. Não é fácil, não é brinquedo. Realmente é uma situação extremamente difícil de você, uma atitude difícil de você tomar. Surjan, alguém quer falar alguma coisa? Acho que o Arthur... É isso que eu falei, Ardengue, é nessa hora que faz a diferença. É nessa hora que você pega uma cadeia de eventos que todo mundo tendeu a um concordar com o outro e chega alguém que fala, bom, entendi o que vocês estão vendo, mas efetivamente vou olhar se tem ou não e não necessariamente achar o que pediram para você achar. Mas não é fácil, né, Surjan? Mas não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma disso. É uma responsabilidade enorme e precisa de uma habilidade técnica e uma coragem, entre aspas, de saber exatamente o que você está fazendo e assumir essa responsabilidade, mas exatamente. É isso que às vezes a gente precisa, né? Alguém vai ter que assumir a bucha, né? O Arthur acho que está aí, o Arthur acho que pode falar alguma coisa. Mas independente do oncologista ter seguido ou não, eu queria chamar a atenção para como o Facundo começou a contar a história. Ele disse assim, ela tem um CA19,9 de 119, quando o normal é até 117. Bom, desculpa. 39. Valor. Bom, enfim, é uma alteração mínima. É uma alteração. Eu pensei a mesma coisa. Por que numa paciente com anemia vão pedir primeiro o marcador tumoral? Não é? Exato. Para que vão pedir marcador tumoral nessa paciente aí? Por isso que é bom, por isso que é bom ter uma clínica endoscópica aqui, a doutora Raquel, tá? Mas, pessoal, do ponto de vista médico, é como não fazer. Você imagina o custo disso daqui ao longo do tempo? Aí depois fala, a medicina não consegue dar conta dos seus... Claro, que você quebra todo o sistema. Isso é um absurdo. Desculpa. Não, mas esse caso a gente trouxe de propósito, não fazer. Não, perfeito, tá certo. Eu preciso manifestar minha indignação, porque assim, é você negar o dado clínico, negar a história clínica, negar como acompanhar um paciente desse, como tem que ir para um PET-CT, 200 tomografias, ressonância. Gente, isso não é assim, né? A moçada tem que entender que não é assim que se faz medicina. Exato, agora manda para um grande centro, que agora a gente vai... Isso quebra o sistema. Não tem lugar no mundo que sustente um sistema que saia com propedêutica armada dessa natureza. Para um dado clínico óbvio, o paciente é alcoólatra. Exato, vai ter atrofia de pâncreas, vai ter... Alcoólatra e tabagista pesado. Exato. Desculpa. Vamos ouvir o Arthur. Eu quero ouvir o Arthur falar alguma coisa aí, que eu acho que o Arthur é um oncologista realmente que nos ajuda bastante, ele é fantástico. Fala aí, Arthur. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu comecei a ouvir o caso do Facundo, achei alguns pontos interessantes também, assim como o Fila comentou. Apesar de o marcador um pouco tocado, a primeira grande pergunta é por que ter sido feito o marcador, né? A gente sabe que CA19,9 não é um marcador eminentemente específico para tumor de pâncreas e algumas outras alterações levam à elevação do CA19,9. E o que você falou, Celso, você está
completo de razão. Assim, nós, oncologistas, de forma geral, com algumas exceções, a gente tem ficado muito preso à realização de PET para nos auxiliar nas decisões terapêuticas, né? E realmente, doença pancreática é uma doença em que, com algumas exceções, o PET normalmente mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que, assim, só para a gente esquentar um pouco a discussão, acho que PET, nesse cenário, sinceramente, eu só indicaria frente já ao diagnóstico de tumor de pâncreas. É óbvio. Ou seja, você já deveria ter uma biópsia positiva para tumor de pâncreas, jamais para a gente suspeitar dessa patologia, e para pacientes em que você considera que, eventualmente, esse paciente já é metastático ao diagnóstico e você vai querer poupá-lo de um procedimento cirúrgico desnecessário. Então, a gente até levou um caso recente na reunião de tumor gastrointestinal, acho que mais ou menos umas 4 semanas, de uma paciente com uma elevação de CA19-9 no pós-operatório, e a gente acabou fazendo um PET, levantando suspeitas de lesões hepáticas, e a gente confirmou isso por ressonância magnética. Então, assim, o PET foi bem indicado nessa situação, né? Eu acho que é isso, né? Acho que a propedêutica foi inadequada em relação à condução do caso. E a minha pergunta é: como seguir esse tipo de paciente a partir de agora? E outra coisa, né, pessoal? Se a gente for ver, essa paciente tem uma evolução de mais ou menos 2 anos, né? Nenhum tumor de pâncreas se comporta desse jeito, né? Então, exato, acho que isso é uma coisa importante também para a gente salientar. E a pergunta é: como seguir esse tipo de paciente agora, com um diagnóstico presuntivo de pancreatite crônica? Vocês costumam fazer essa avaliação seriada por ressonância? O que vocês dizem? Essa pergunta é excelente. Essa pergunta, Arthur, é excelente. Oi. Jerusa. Fala, Jerusa. Bom dia. Bom dia. Então, é só para acrescentar aqui, no início, quando o Facundo estava falando sobre a paciente, né, já chamou a atenção o fato da paciente ter alguns dados de, hoje juntando tudo, de um quadro de pancreatopatia, né? É uma paciente que, além de etilírio tabagista, é diabética e tinha episódios de diarreia crônica, né? Então, chamando a atenção nesse momento, só para poder chamar a atenção dos residentes, seria um exame simples e fácil de fazer hoje, que é da elastase fecal, né? Para chamar a atenção dessa perda da função pancreática da paciente, que já estaria direcionando para uma pancreatite crônica, sem necessidade de tantos exames radiológicos para tal. Aí a gente já estudava a função da glândula, né? Perfeito. Já havia esse quadro da função da glândula. Então, só para acrescentar, porque chama realmente a atenção que ela teve perda ponderal, que ela teve os episódios de diarreia, tinha alterações, o que faltou era dor, que eu não sei, que não está aí descrito, né? Exato. Mas só para chamar a atenção, só outros exames, como a elastase fecal, que tem uma ideia maravilhosa da função pancreática hoje para a gente, tá, Nanda? Exatamente. Agora, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que no diagnóstico, né, a gente fazer a elastase fecal é um ponto importante, apesar da gente saber que nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico nesses casos assim, onde você não tem uma exuberante alteração da massa pancreática, mas em relação ao controle, eu, por exemplo, nesta paciente, a minha tendência seria fazer anualmente, tá, 2 coisas. Primeiro, o CA19-9 e segundo, uma colangiopancreatorressonância 3 Tesla, uma avaliação muito boa, tanto do parênquima, né, que a gente tem uma avaliação do parênquima pancreático, bem como também do ducto pancreático principal. É isso que eu faria. Eu não sei se essa paciente é do Surjan, não sei se o Surjan faria alguma coisa de diferente. Eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, porque esse é um caso interessante. Não, eu acho que é o que eu vou pedir, Celso. Não tenho dúvida que esse marcador dela vai ficar para o resto da vida alto. Exato. Não sei se algum dia eu não vou parar de pedir o marcador dela. Exato. E afirmando uma coisa, Arthur, que você falou bem interessante também. Essa paciente já vinha há mais de 2 anos em acompanhamento em outro estado. E quando ela chegou no meu consultório, estava isso, né? E realmente, essa doente ia para o centro cirúrgico sem ter a menor ideia do que iam fazer no centro cirúrgico, né? Eu não imagino onde o cirurgião ia cortar o pâncreas,
porque provavelmente ia pedir uma ultrassonografia intraoperatória e não ia achar nada, não sei com onde, ele ia cortar esse pâncreas. Isso foi a primeira coisa que eu imaginei quando eu pensei na cirurgia dela. Eu falei, acho que tem uma chance enorme de eu entrar ali, não achar nada nesse pâncreas na ultrassonografia intraoperatória que a gente faz, e sei lá, falar assim, aonde eu vou cortar esse pâncreas, né? Então, assim, ela ia para o centro cirúrgico sem ter o que operar mesmo. E quando ela veio no meu consultório, ela chorou, não, porque estão falando que eu posso ter um câncer de pâncreas, tal. Eu falei, olha, isso é uma coisa que eu garanto que a senhora não tem, né? Tipo, isso eu tenho certeza absoluta que a senhora não tem. A senhora não tem um câncer de pâncreas há 2 anos. Exato. Né? E somando o que a Jerusa está falando, somando o que a Raquel está falando, somando o que o Celso está falando, somando o que o Arthur está falando, vamos lá, e principalmente somando o que o Fila está falando. Olha a história dessa doente, né? Olha essa história dessa doente. Essa paciente não tem uma história de tumor. Essa paciente não tem uma história de um doente que tem que ir para o centro cirúrgico, né? Claro. Essa paciente foi conduzida para se tentar chegar num diagnóstico que não é o que ela tem. Esse que foi o grande problema dessa história. E, Fila, não se esqueça, ela ia para o centro cirúrgico, né? Ia ser uma paciente operada de pâncreas. Qual que é o custo disso ao longo do resto da vida dela, né? Então, e do sistema de saúde, né? E do sistema de saúde. Então, assim, no fundo, é uma doente que precisava, talvez, o maior erro desde o começo, como a Jerusa falou agora, como o Fila falou da quantidade de exames pedidos, talvez o que ela precisasse teria sido uma história clínica no começo, com um pouco mais de atenção, e não ter disparado toda essa sequência de eventos que, graças a Deus, vocês conseguiram impedir. Mas não querendo ser chato, e que me perdoem meus amigos radiologistas, mas o ponto, o dedo na cicatriz foi a realização de um PET-CT, gente. Porque isso fomentou a indicação cirúrgica sem precedentes, ou seja, a partir do momento que você vê um nódulo daquele no PET-CT, acabou, vamos operar e pronto, entendeu? E eu não vou sofrer nenhuma retaliação em relação a isso. Por isso que, não querendo ser chato, mas já sendo chato, eu sempre digo o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado atualmente com PET-CT em doenças pancreáticas. O Arthur falou muito bem a respeito disso, mas mesmo nas indicações que ele disse, eu volto a dizer, vamos interpretar o PET-CT, mas com muita calma e muita parcimônia. Nós não podemos, até o momento, eu volto a dizer, e eu já falei isso até na reunião do Tumor Board, nós não podemos tomar condutas baseadas em PET-CT para pâncreas. A gente pode tomar para câncer de colo, a gente pode tomar para outras doenças do trato gastrointestinal, mas para câncer de pâncreas, realmente nada ainda está comprovado. Eu volto a insistir nisso, porque eu acho que esse é um ponto fundamental e que os radiologistas realmente estão insistindo muito nisso, principalmente para a doença pancreática. O Celso, só mais um comentário. Eu vou te falar o que esse caso fica para mim. Então, assim, eu sou um cirurgião que opera muito pâncreas e chegam casos complexos. Então, assim, na nossa cabeça, a gente sempre fica pensando em desenvolvimento técnico, o próximo paciente que você vai operar, são cirurgias difíceis, são cirurgias que o paciente vai com risco de vida para o centro cirúrgico. Vou te falar que, assim, vendo o que todo mundo comentou sobre esse caso, a lição para mim desse caso. Tinha um dos maiores colegas médicos, era um americano que estudou muito ensino de medicina. Ele que mudou todo o ensino de medicina no mundo, mas agora voltado, baseado em discussão de casos. Esse cara tinha uma frase célebre. Ele falava para os alunos, vocês têm que ouvir os pacientes, você tem que deixar o doente falar. Sabe por quê? Porque ele vai te contar o diagnóstico. Exato, é isso aí mesmo. Então, assim, você vê que a Jerusa sugeriu um exame simples, a elastase pancreática fecal agora está se usando bastante. A história clínica da doente é característica do que ela tem. A gente poderia ter lançado mão de muito menos exames, ou exames muito mais baratos e muito mais simples. Teria evitado um estresse imenso para essa paciente. Você vê que tipo, é uma condução de caso que, vamos dizer assim, irritou, por exemplo, o Fila em relação aos custos, a forma como isso foi conduzido,
e somos nós, cirurgiões, oncologistas e clínicos, que disparamos tudo isso. Exato, é isso aí. Sim, a gente tem que ter muita calma, tirar boas histórias, isso serve para mim também, cada vez mais eu vou reforçar isso na minha cabeça, para antes de começar a conduzir um caso, ver exatamente o que está acontecendo, né? Exatamente. Raquel, você queria falar? Sim, eu queria fazer 2 comentários, talvez respondendo até a pergunta do Arthur, não especificamente neste caso, onde houve uma dúvida, que tinha uma lesão lá que foi encontrada em alguns exames, mas num paciente com pancreatite crônica, normalmente não há indicação de você ficar fazendo seguimento com imagens, exceto na pancreatite hereditária, que essa tem um risco acentuado de neoplasia, onde ainda é controverso, mas deveria ser seguido com imagem. Na pancreatite crônica, eu só vou solicitar imagem se houver uma mudança no padrão clínico importante. Mudança na intensidade da dor, no tipo da dor, o paciente ficou ictérico. Senão, não há por que ficar fazendo imagem, porque só vai trazer confusão no seu raciocínio, na pancreatite crônica. E o segundo ponto, em relação só à elastase fecal, que realmente foi uma boa lembrança, é um exame importante, embora não é acessível na maioria dos centros em relação ao SUS, não é feito. E o segundo ponto em relação à elastase fecal, como todos os exames para avaliar insuficiência exócrina pancreática, são todos de fase tardia da doença. Então, em fases, às vezes, iniciais, onde há somente uma alteração mínima, não é esse caso, que esse paciente já tem alteração morfológica do pâncreas, mas numa fase inicial, a elastase fecal pode ser totalmente normal. Então, a ausência de alteração na elastase fecal não afasta totalmente uma pancreatite crônica. Essas são as dificuldades que a gente tem no diagnóstico da pancreatite crônica também. Raquel, fantástico seu comentário, exatamente isso. Eu acho que o comentário tanto da Jerusa quanto da Raquel mostra exatamente como é que é o manejo de pacientes com pancreatite crônica, né? É exatamente isso. É óbvio que, por exemplo, a gente fazendo a elastase fecal, a gente realmente faria o diagnóstico, entre aspas, da pancreatite crônica. E muito bem lembrado, Raquel, pancreatite crônica, se você não tem nenhum entrave clínico evolutivo, não tem que ser submetido a nenhum tipo de procedimento de exame de imagem, exatamente isso. O controle é realmente clínico, né? Mas é aquilo que eu digo, né? A gente fica sempre preocupado com uma paciente como essa, depois de essa paciente em especial, de tantos procedimentos que foram feitos avaliando a presença de, entre aspas, e uma PET-CT mostrando nódulo, né? Como é que você não vai se justificar, né? Esse que é a grande dificuldade realmente disso. Mas muito bem lembrado do seu comentário. Seu comentário foi fantástico, bem como o comentário da Jerusa. Parabéns mesmo pelos comentários, que foram muito bons. Bom, gente, se alguém tiver mais algum comentário, último comentário, por favor, fique à vontade, senão a gente vai encerrar. Lembrando que a gente vai ter depois dessa reunião, a reunião do Tumor Board, né? Então, da qual o Arthur é o responsável. Então, se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Se ninguém tiver nenhum comentário, então, até terça-feira que vem, a gente se vê lá, tá bom? Bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Abraço, pessoal, bom dia. Um abraço.